Art. 91. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la, de ofício, ao oficial de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 dias. Renumerado do art. 92 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito. Art. 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único do artigo 33, declarando-se renumerado do art. 93 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, data do registro. Segundo, nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado. Terceiro, data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Quarto, nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador. Quinto, nome do requerente da interdição e causa desta. Sexto, limites da curadoria, quando for parcial a interdição. Sétimo, lugar onde está internado o interdito. Art. 93. A comunicação, com os dados necessários, acompanhados de certidão de sentença, será remetida pelo juiz ao cartório para registro de ofício, se o pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo termo. Art. 94. O registro das sentenças declaratórias de ausência, que nomearem curador, será feita no cartório do domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se renumerado do art. 95 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, data do registro. Segundo, nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado. Terceiro, tempo de ausência até a data da sentença. 4 graus, nome do promotor do processo. Quinto, data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Sexto, nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da curatela. Capítulo 11. Da legitimação adotiva. Art. 95. Serão registradas no registro de nascimentos as sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos e os dos ascendentes dos mesmos se já falecidos, ou sendo vivos, se houverem, em qualquer tempo, manifestada por escrito sua adesão ao ato, Lei nº 4.655, de 2 de junho de 1965, art. 6º. Renumerado do art. 96 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. O mandado será arquivado, dele não podendo o oficial fornecer certidão, a não ser por determinação judicial e em segredo de justiça, para salvaguarda de direitos, Lei nº 4.655, de 2 de junho de 65, art. 8 graus, parágrafo único. Art. 96. Feito o registro, será cancelado o assento de nascimento original do menor. Renumerado do art. 97 pela Lei nº 6.216, de 1975. Capítulo 12. Da averbação. Art. 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico. Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. Parágrafo único.
nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada para fins de averbação, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao representante do Ministério Público para manifestação, com a indicação, por escrito, dos motivos da suspeita. Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. Art. 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço, no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas, que facilitem a busca. Renumerado do art. 99 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 99. A averbação será feita mediante a indicação minuciosa da sentença ou ato que a determinar. Renumerado do art. 100 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 100. No livro de casamento, será feita a averbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como do desquite, declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. Renumerado do art. 101 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra terceiros. Segundo, as sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito. Terceiro, a averbação a que se refere o parágrafo anterior será feita à vista da carta de sentença, subscrita pelo presidente ou outro juiz do tribunal que julgar. Ainda, certidão do trânsito em julgado do acórdão. Quarto, o oficial do registro comunicará, dentro de 48 horas, o lançamento da averbação respectiva. Quinto, ao oficial, que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos anteriores mínimos da região e a suspensão do cargo até 6 meses, em caso de reincidência ser-lhe aplicada, em dobro, a pena pecuniária, ficando sujeito à perda do cargo. Art. 101. Será também averbado, com as mesmas indicações e efeitos, o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. Renumerado do art. 102 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 102. No livro de nascimento, serão averbados, renumerado do art. 103 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos nas constância do casamento. Segundo, as sentenças que declararem legítima a filiação. Terceiro, as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Quarto, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos ilegítimos. Quinto, a perda de nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo Ministério da Justiça. Sexto, a perda e a suspensão do pátrio poder. Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990. Art. 103. Será feita, ainda de ofício, diretamente quando no mesmo cartório, ou por comunicação do oficial que registrar o casamento, a averbação da legitimação dos filhos por subsequente matrimônio dos pais, quando tal circunstância constar do assento de casamento. Renumerado do art. 104 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 104. No livro de emancipações, interdições e ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes, das alterações dos limites de curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação da ausência pelo aparecimento do ausente, de acordo com o disposto nos artigos anteriores. Renumerado do art. 105 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único.
averbar-se-á, também, no assento de ausência, a sentença de abertura de sucessão provisória, após o trânsito em julgado, com referência especial ao testamento do ausente se houver indicação de seus herdeiros habilitados. Renumerado com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 105. Para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento haja sido fora do país, será trasladado, sem ônus para os interessados, no livro A do cartório do grau ofício ou da primeira subdivisão judiciária da comarca em que for domiciliado o adotante, aquele registro, legalmente traduzido, se for o caso, para que se faça, à margem dele, a competente averbação. Renumerado do art. 106 pela Lei nº 6.216, de 1975. Capítulo 13. Das anotações. Art. 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação, com resumo do assento, ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98. Renumerado do art. 107 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob o ato comunicado, o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber. Art. 107. O óbito deverá ser anotado, com as remissões recíprocas, nos assentos de casamento e nascimento, e o casamento no deste. Renumerado do art. 108 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, a emancipação, a interdição e a ausência serão anotadas pela mesma forma, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher, em virtude de casamento, ou sua dissolução, anulação ou desquite. 2 graus. A dissolução e a anulação do casamento e o restabelecimento da sociedade conjugal serão, também, anotadas nos assentos de nascimento dos cônjuges. Art. 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou atraso na remessa de comunicações a outros cartórios. Renumerado do art. 109 pela Lei nº 6.216, de 1975. Capítulo 14. Das retificações, restaurações e suprimentos. Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 dias, que correrá em cartório. Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975. 1 grau. Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de 10 dias e ouvidos, sucessivamente, em 3 dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em 5 dias. 2 graus. Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o juiz decidirá no prazo de 5 dias. Terceiro. Da decisão do juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. Quarto. Julgado procedente o pedido, o juiz ordenará que se espeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento. Quinto. Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do registro civil e, com o registro, com as indicações necessárias, ou, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro original. Art. 110.
O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. E erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção, incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. Segunda, erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para a referida averbação ou retificação ficará arquivado no registro no cartório, incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. Terceira, inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro, incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. Quarta, ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento, incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. V. Elevação de distrito a município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. Primeiro, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. Segundo, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. Terceiro, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. Quarto, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. Quinto, nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou por seus prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de celos e taxas. Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. Art. 111. Nenhuma justificação em matéria de registro civil, para retificação, restauração ou abertura de assento, será entregue à parte. Renumerado do art. 112 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 112. Em qualquer tempo poderá ser apreciado o valor probante da justificação, em original ou por traslado, pela autoridade judiciária competente ao conhecer de ações que se relacionarem com os fatos justificados. Renumerado do art. 113 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 113. As questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento. Renumerado do art. 114 pela Lei nº 6.216, de 1975. Título 3º. Do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Capítulo I. Da escrituração. Art. 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos, renumerado do art. 115 pela Lei nº 6.216, de 1975. E, os contratos civis, religiosas, pias, morais, científicas, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública. Civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as anônimas. Terceira, os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. Incluído pela Lei nº 86, de 1900. Parágrafo único. No mesmo cartório será feito o registro dos jornais, periódicos,
empresas de radiodifusão e agências de notícias a que se refere o art. 8º da Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Art. 115. Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes. Renumerado do art. 116, número 6.216, de 1975. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos motivos previstos neste artigo, o oficial do registro, de ofício ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará no processo de registro e suscitará dúvida para o juiz, que a decidirá. Art. 116. Haverá, para o fim previsto nos artigos anteriores, os seguintes livros, renumerado do art. 117 pela Lei nº 6.216, de 1975. E, livro A, para os fins indicados nos incisos I e segunda do caput do art. 114, e, redação dada pela medida provisória número 1085, de 2021. Segunda, livro B, para matrícula das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Redação dada pela medida provisória número 1085, de 2021. Art. 117. Todos os exemplares de contratos, de atos, de estatuto e de publicações, registrados e arquivados serão encadernados por periódicos certos, acompanhados de índice que facilite a busca e o exame. Renumerado do art. 118 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 118. Os oficiais farão índices, pela ordem cronológica e alfabética, de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando sempre responsáveis por qualquer erro ou omissão. Renumerado do art. 119 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 119. A existência legal da com o registro de seus atos constitucionais de 1975. Parágrafo único. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, sem esta não poderá ser feito o registro. Capítulo 2º. Da pessoa jurídica. Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações, redação dada pela Lei nº 9.096, de 1995. E, a denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração. Segunda, o modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Terceira, se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no tocante à administração, e de que modo. Quarta, se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. V. As condições de extinção da pessoa jurídica e nesse caso o destino do seu patrimônio. Sexta, os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome e residência do apresentante dos exemplares. Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. Incluído pela Lei nº 9.096, de 1995. Art. 121. O registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato, apresentada em papel ou em meio eletrônico, a requerimento do representante legal da pessoa jurídica.
Redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Primeiro é dispensado o requerimento de que trata o caput caso o representante legal da pessoa jurídica tenha subscrito o estatuto, compromisso ou contrato incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Segundo, os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Terceiro, decorrido o prazo de que trata o segundo, os documentos serão descartados. Incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Capítulo 3º. Do Registro de Jornais, Oficinas Impressoras, Empresas de Radiodifusão e Agências de Notícias. Art. 122. No Registro Civil das Pessoas Jurídicas serão matriculados, renumerado do art. 123 pela Lei nº 6.216, de 1975. E, os jornais e demais publicações periódicas. Segunda, as oficinas impressoras de quaisquer natureza, pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas. Terceira, as empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Quarta, as empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. Art. 123. O pedido de matrícula conterá as informações e será instruído com os documentos seguintes, renumerado do art. 124 pela Lei nº 6.216, de 1975. E, no caso de jornais ou outras publicações periódicas. A. Título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo, quanto a estas, se são próprias ou de terceiros, e indicando, neste caso, os respectivos proprietários. B. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do diretor ou redator-chefe. C. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do proprietário. D. Se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto ou contrato social e nome, idade, residência e prova de nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica proprietária. Segunda, nos casos de oficinas impressoras. A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural. B. Sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas. C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes à pessoa jurídica. Terceira, no caso de empresas de radiodifusão. A. Designação da emissora, sede de sua administração e local das instalações do estúdio. B. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Quarta, no caso de empresas noticiosas. A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural. B. Sede da administração. C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. Primeiro, as alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas na matrícula, no prazo de 8 dias. Segundo, a cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento. Art. 124. A falta de matrícula das declarações, exigidas no artigo anterior, ou da averbação da alteração, será punida com multa que terá o valor de meio a 2 salários mínimos da região. Renumerado do art. 125 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, a sentença que impuser a multa fixará prazo, não inferior a 20 dias, para matrícula ou alteração das declarações. Segundo, a multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial, e cobrada por processo executivo, mediante ação do órgão competente.
Terceiro, se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo referido no primeiro deste artigo, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50%, toda vez que seja ultrapassado de 10 dias o prazo assinalado na sentença. Art. 125. Considera-se clandestino o jornal, ou outra publicação periódica, não matriculado nos termos do artigo 122 ou de cuja matrícula não constem os nomes e as qualificações do diretor ou redator e do proprietário. Renumerado do art. 126 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 126. O processo de matrícula será o mesmo do registro prescrito no artigo 121. Renumerado do art. 127 pela Lei nº 6.216, de 1975. Título 4. Do Registro de Títulos e Documentos. Capítulo I. Das atribuições. Art. 127. No registro de títulos e documentos será feita a transcrição, renumerado do art. 128 pela Lei nº 6.216, de 1975. E, dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor. Segunda, do penhor comum sobre coisas móveis. Terceira, da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de bolsa ao portador. Quarta, revogado pela medida provisória número 1085, de 2021. V, do contrato de parceria agrícola ou pecuária. Sexta, do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros, art. 19, segundo do Decreto nº 24.150, de 20 de abril de 1934. Sétima, facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação. De quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. Art. 127-E. Facultativo para conservação de documentos ou conjunto de documentos de que trata o inciso 7º do caput do art. 127 terá a finalidade de data, não gerando efeitos em relação a terceiros. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Primeiro, o acesso ao conteúdo do registro efetuado na forma prevista no caput é restrito ao requerente ou à pessoa por ele autorizada, ressalvada, incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. E, requisição da autoridade tributária, em caso de negativa de autorização sem justificativa aceita, e, incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Segunda, determinação judicial. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Segundo, quando se tratar de registro para fins de conservação de documentos de interesse fiscal, administrativo ou judicial, o apresentante poderá autorizar, a qualquer momento, a sua disponibilização para os órgãos públicos pertinentes, que poderão acessá-los por meio do SERP, sem ônus, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a guarda pelo apresentante. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Terceiro, a certificação do registro será feita por termo, com indicação do número total de páginas registradas, dispensada a chancela ou rubrica em qualquer uma delas. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Quarto, a certidão do registro efetuado na forma prevista no caput conterá a informação expressa e em destaque de que o registro referido não gera efeitos em relação a terceiros. Incluído pela medida provisória número 1085, de 2021. Art. 128. À margem dos respectivos registros, serão averbadas quaisquer ocorrências que os alterem, quer em relação às obrigações, quer em atinência às pessoas que nos atos figurarem, inclusive quanto à prorrogação dos prazos.
renumerado do art. 129 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros, renumerado do art. 130 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, os contratos de locação de bens imóveis, ressalvados aqueles de competência do Registro de Imóveis para averbação da cláusula de vigência e para efeito do direito de preferência no caso de alienação do imóvel locado, nos termos do disposto no e art. 33 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para registro da cláusula de vigência e de preferência no caso de alienação do imóvel locado, redação dada pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Segundo, revogado pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Terceiro, as cartas de fiança, em geral, qual for a natureza do compromisso por elas abonado. Quarto, locação não atribuídos a outras repartições. Quinto, os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam, e os contratos de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis, redação dada pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Sexto, todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. Sétimo, as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam. Oitavo, os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior. Nono, os instrumentos de subrogação e de dação em pagamento, redação dada pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Décimo, a cessão de direitos e de créditos, a reserva de domínio, o arrendamento mercantil de bens móveis e a alienação fiduciária de bens móveis, e, incluído pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. 11º, as constrições judiciais ou administrativas sobre bens móveis corpóreos e sobre direitos de crédito. Primeiro, a inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita ao registro de que trata o caput para efeito da presunção de fraude de que trata o art. 185 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Incluído pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Segundo o disposto no caput, não afasta as competências relativas a registro e a constituição de ônus e gravames previstas em legislação específica, inclusive o estabelecido, incluído pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. E, na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, e, incluído pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Segunda, no art. 26 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013. Incluído pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Art. 130. Dentro do prazo de 20 dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts. 127 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. Renumerado do art. 131 pela Lei nº 6.216, de 1975. Vide Medida Provisória nº 1085, de 2021, vigência. Parágrafo único.
Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação. Art. 131. Os registros referidos nos artigos anteriores serão feitos independentemente de prévia distribuição. Renumerado do art. 132 pela Lei nº 6.216, de 1975. Capítulo 2. Da escrituração. Art. 132. No registro de títulos e documentos, haverá os seguintes livros: redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021. E, livro A, protocolo para apontamentos de todos os títulos, documentos e papéis apresentados, diariamente, para serem registrados, ou averbados. Segunda, livro B, para trasladação integral de títulos e documentos, sua conservação e validade contra terceiros, ainda que registrados por extratos em outros livros. Terceira, livro C, para inscrição, por extração, de títulos e documentos, a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros e autenticação de data. Quarta, livro D, indicador pessoal, substituível pelo sistema de fichas, a critério e sob a responsabilidade do oficial, o qual é obrigado a fornecer, com presteza, as certidões pedidas pelos nomes das partes que figurarem, por qualquer modo, nos livros de registros, redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021. V. Livro I, indicador real, para a matrícula de todos os bens móveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias, inclusive direitos e ônus incidentes sobre eles, incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Sexta, livro F, para registro facultativo de documentos ou conjunto de documentos para conservação de que tratam o inciso 7º do caput do art. 127 e o art. 127-A, e, incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Sétima, livro G, indicador pessoal específico para repositório dos nomes dos apresentantes que figurarem no livro F, do qual deverá constar o respectivo número do registro, o nome do apresentante e o seu número de inscrição no cadastro de pessoas físicas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia ou, no caso de pessoa jurídica, a denominação do apresentante e o seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, incluído pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Art. 133. Na parte superior de cada página do livro se escreverá o título, a letra com o número e o ano em que começar. Renumerado do art. 134 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 134. O juiz, em caso de afluência de serviço, poderá autorizar o desdobramento dos livros de registro para escrituração das várias espécies de atos, sem prejuízo da unidade do protocolo e de sua numeração em ordem rigorosa. Renumerado do art. 135 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Esses livros desdobrados terão as indicações de I, F, G, H, etc. Art. 135. O protocolo deverá conter colunas para as seguintes anotações, renumerado do art. 136 pela Lei nº 6.216, de 1975. 1 grau, número de ordem, continuando, indefinidamente, nos seguintes. Segundo, dia e mês. Terceiro, natureza do título e qualidade do lançamento, integral, resumido, penhor, etc. Quarto, o nome do apresentante. Quinto, anotações e averbações. Parágrafo único. Em seguida ao registro, far-se-á, no protocolo, remissão ao número da página do livro em que foi ele lançado, mencionando-se, também, o número e a página de outros livros em que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. Art. 136.
O livro de registro integral de títulos será escriturado nos termos do artigo 142, lançado-se, antes de cada registro, o número de ordem, a data do protocolo e o nome do apresentante, e conterá colunas para as seguintes declarações, renumerado do art. 137 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, número de ordem. Segundo, dia e mês. Terceiro, transcrição. Quarto, anotações e averbações. Art. 137. O livro de registro, por extrato, conterá colunas para as seguintes declarações, renumerado do art. 138 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, número de ordem. 2 graus, dia e mês. Terceiro, espécie e resumo do título. Quarto, anotações e averbações. Art. 138. O indicador pessoal será dividido alfabeticamente para a indicação do nome de todas as pessoas que, ativa ou passivamente, individual ou coletivamente, figurarem nos livros de registro e deverá conter, além dos nomes das pessoas, referências aos números de ordem e páginas dos outros livros e anotações. Renumerado do art. 139 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 139. Se a mesma pessoa já estiver mencionada no indicador, somente se fará, na coluna das anotações, uma referência ao número de ordem, página e número do livro em que estiver lançado o novo registro ou averbação. Renumerado do art. 140 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 140. Se no mesmo registro ou averbação, figurar mais de uma pessoa, ativa ou passivamente, o nome de cada uma será lançado distintamente, no indicador, com referência recíproca na coluna das anotações. Renumerado do art. 141 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 141. Revogado pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Capítulo 3º. Da transcrição e da averbação. Art. 142. O registro integral dos documentos consistirá na trasladação dos mesmos, com a mesma ortografia e pontuação, com referência às entrelinhas ou quaisquer acréscimos, alterações, defeitos ou vícios que tiver o original apresentado, e, bem assim, com menção precisa aos seus característicos exteriores e às formalidades legais, podendo a transcrição dos documentos mercantis, quando levados a registro, ser feita na mesma disposição gráfica em que estiverem escritos, se o interessado assim o desejar. Renumerado do art. 143 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro feita a trasladação, na última linha, de maneira a não ficar espaço em branco, será conferida e realizado o seu encerramento, depois do que o oficial, seu substituto legal ou escrevente designado pelo oficial e autorizado pelo juiz competente, ainda que o primeiro não esteja afastado, assinará o seu nome por inteiro. Segundo, tratando-se de documento impresso, idêntico a outro já anteriormente registrado na íntegra, no mesmo livro, poderá o registro limitar-se a consignar o nome das partes contratantes, as características do objeto e demais dados constantes dos claros preenchidos, fazendo-se remissão, quanto ao mais, àquele já registrado. Art. 143. O registro resumido consistirá na declaração da natureza do título, do documento ou papel, valor, prazo, lugar em que tenha sido feito, nome e condição jurídica das partes, nomes das testemunhas, data da assinatura e do reconhecimento de firma por tabelião, se houver, o nome deste, o do apresentante, o número de ordem e a data do protocolo, e da averbação, a importância e a qualidade do imposto pago, depois do que será datado e rubricado pelo oficial ou servidores referidos no artigo 142, 1 grau. Renumerado do art. 144 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 144. Revogado pela Medida Provisória nº 1085, de 2021.
Art. 145. Revogado pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Capítulo 4. Da Ordem do Serviço. Art. 146. Apresentado o título ou documento para registro ou averbação, serão anotados, no protocolo, a data de sua apresentação, sob o número de ordem que se seguir imediatamente, a natureza do instrumento, a espécie de lançamento a fazer, registro integral ou resumido, ou averbação, o nome do apresentante, reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data, e a espécie de lançamento a fazer no corpo do título, do documento ou do papel. Renumerado do art. 147 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 147. Protocolado o título ou documento, far-se-á, em seguida, no livro respectivo, o lançamento, registro integral ou resumido, ou averbação, e, concluído este, declarar-se-á no corpo do título, documento ou papel, o número de ordem e a data do procedimento no livro competente, rubricando o oficial ou os servidores referidos no art. 142, primeiro, esta declaração e as demais folhas do título, do documento ou do papel. Renumerado do art. 148 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no país e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira. Renumerado do art. 149 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira, deverão ser sempre traduzidos. Art. 149. Depois de concluídos os lançamentos nos livros respectivos, será feita, nas anotações do protocolo, referência ao número de ordem sob o qual tiver sido feito o registro, ou a averbação, no livro respectivo, datando e rubricando, em seguida, o oficial ou os servidores referidos no art. 142, primeiro. Renumerado do art. 150 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 150. O apontamento do título, documento ou papel no protocolo será feito, seguida e imediatamente um depois do outro. Sem prejuízo da numeração individual de cada documento, se a mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos de idêntica natureza, para lançamentos da mesma espécie, serão eles lançados no protocolo englobadamente. Renumerado do art. 151 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Onde terminar cada apontamento, será traçada uma linha horizontal, separando-o do seguinte, sendo lavrado, no fim do expediente diário, o termo de encerramento do próprio punho do oficial por este datado e assinado. Art. 151. O lançamento dos registros e das averbações nos livros respectivos será feito, também seguidamente, na ordem de prioridade do seu apontamento no protocolo, quando não for obstado por ordem de autoridade judiciária competente, ou por dúvida superveniente, neste caso, seguir-se-ão os registros ou averbações dos imediatos, sem prejuízo da data autenticada pelo competente apontamento. Renumerado do art. 152 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 152. Cada registro ou averbação será datado e assinado por inteiro, pelo oficial ou pelos servidores referidos no artigo 142, primeiro, separados, um do outro, por uma linha horizontal. Renumerado do art. 153 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 153.
Os títulos terão sempre um número diferente, segundo a ordem de apresentação, ainda que se refiram à mesma pessoa. O registro e a averbação deverão ser imediatos e, quando não o puderem ser, por acúmulo de serviço, o lançamento será feito no prazo estritamente necessário, e sem prejuízo da ordem da prenotação. Em qualquer desses casos, o oficial, depois de haver dado entrada no protocolo e lançado no corpo do título as declarações prescritas, fornecerá um recibo contendo a declaração da data da apresentação, o número de ordem desta no protocolo e a indicação do dia em que deverá ser entregue. Devidamente legalizado, o recibo será restituído pelo apresentante contra a devolução do documento. Renumerado do art. 154 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 154. Nos termos de encerramento diário do protocolo, lavrados ao findar a hora regulamentar, deverão ser mencionados, pelos respectivos números, os títulos apresentados cujos registros ficarem adiados, com a declaração dos motivos do adiamento. Renumerado do art. 155 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Ainda que o expediente continue para ultimação do serviço, nenhuma nova apresentação será admitida depois da hora regulamentar. Art. 155. Quando o título, já registrado por extrato, for levado a registro integral, ou for exigido simultaneamente pelo apresentante o duplo registro, mencionar-se-á essa circunstância no lançamento posterior e, nas anotações do protocolo, far-se-ão referências recíprocas para verificação das diversas espécies de lançamento do mesmo título. Renumerado do art. 156 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 156. O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais. Renumerado do art. 157 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro, depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância. Se este insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz competente, ou notificar o signatário para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. Art. 157. O oficial, salvo quando agir de má-fé, devidamente comprovada, não será responsável pelos danos decorrentes da anulação do registro, ou da averbação, por vício intrínseco ou extrínseco do documento, título ou papel, mas, tão somente, pelos erros ou vícios no processo de registro. Renumerado do art. 158 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 158. Revogado pela Medida Provisória nº 1085, de 2021. Art. 159. As folhas do título, documento ou papel que tiver sido registrado e as das certidões serão rubricadas pelo oficial, antes de entregues aos apresentantes. As declarações no protocolo, bem como as dos registros e das averbações lançadas no título, documento ou papel e as respectivas datas poderão ser apostas por carimbo, sendo, porém, para autenticação, de próprio punho do oficial, ou de quem suas vezes fizer, a assinatura ou a rubrica. Renumerado do art. 160 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 160. O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros municípios, as notificações necessárias. Por esse processo, também, poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a intervenção judicial. Renumerado do art. 161 pela Lei nº 6.216, de 1975.
Primeiro, os certificados de notificação ou da entrega de registros serão lavrados nas colunas das anotações, no livro competente, à margem dos respectivos registros. Segundo, o serviço das notificações e demais diligências poderá ser realizado por escreventes designados pelo oficial e autorizados pelo juiz competente. Art. 161. As certidões do registro de títulos e documentos terão a mesma eficácia e o mesmo valor probante dos documentos originais registrados, físicos ou nato-digitais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo. Redação dada pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Primeiro, revogado pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Segundo, revogado pela Medida Provisória número 1085, de 2021. Art. 162. O fato da apresentação de um título, documento ou papel, para registro ou averbação, não constituirá, para o apresentante, direito sobre o mesmo, desde que não seja o próprio interessado. Renumerado do art. 163 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 163. Os tabeliães e escrivão, nos atos que praticarem, farão sempre referência ao livro e à folha do registro de títulos e documentos em que tenham sido trasladados os mendetos de origem estrangeira, a que tenham de reportar-se. Renumerado do art. 164 pela Lei nº 6.216, de 1975. Capítulo V. Do cancelamento. Art. 164. O cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração do título registrado. Renumerado do art. 165 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 165. Apresentado qualquer dos documentos referidos no artigo anterior, o oficial certificará, na coluna das averbações do livro respectivo, o cancelamento e a razão dele, mencionando-se o documento que o autorizou, datando e assinando a certidão, de tudo fazendo referência nas anotações do protocolo. Renumerado do art. 166 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Quando não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito novo registro, com referências recíprocas, na coluna própria. Art. 166. Os requerimentos de cancelamento serão arquivados com os documentos que os instruírem. Renumerado do art. 167 pela Lei nº 6.216, de 1975.